Abre Isaías 55 aí, do 1 ao 9. Deus essa noite está fazendo um convite aos sedentos. Quem são os sedentos aqui? Diga glória. E os outros, já beberam água? Então vamos lá. Vinde todos vós, e aqueles que têm sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor, naquilo que não as satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com os finos manjares. Inclinai os seus ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Deus. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e o Santo de Israel, por este te glorificou o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o inimigo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o vosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento, diz o Senhor nesta noite. Amém? Deus está fazendo um convite agora aos sedentos, aqueles que querem matar a sua sede, não com água, nem com vinho e nem com bebidas, mas com a presença gloriosa do Senhor nas suas vidas. O pensamento do Senhor não são os nossos pensamentos. Antes de começar a pregar, eu quero contar uma historinha. A mulher fazia todos os dias bolo, e aquele bolo gostoso de chocolate, com cobertura de chocolate, com aqueles granulados de chocolate. E ela fazia e falava: Senhor Jesus, esse bolo é para o Senhor. Fazia bolo de chocolate, cobertura de chocolate, chocolate granulado, e às vezes aquelas lascas de chocolate em cima, e falava: Senhor, esse bolo eu sei que é para o Senhor. E assim foi fazendo. Um dia ela morreu. Chegou lá em cima no céu, ela disse assim: oh Senhor, o Senhor viu quanto bolo de chocolate que eu fiz para o Senhor? Aí Jesus disse para ela: eu não gosto de chocolate? E aí? Isso é uma história, uma bobeirinha aí. Como é que você pode querer fazer a vontade do Senhor se você não pede para Ele qual é a vontade dEle? Os teus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Nem os teus pensamentos, os meus pensamentos, diz o Senhor. Às vezes você está fazendo bolo de laranja e Ele gosta de abacaxi. Às vezes o teu caminho é um caminho que está levando você a persistir naquele erro, e o Senhor quer corrigir os seus caminhos nessa noite. Não faça como uma mulher. Não ofereça bolo de chocolate, porque Jesus não gosta de bolo de chocolate, nem eu. Eu gosto de bolo com cobertura de aquele troço branco. Não, chantilly não. Marshmallow. E no meio assim, abacaxi em pedaços. Sem doce de leite. Então já fica já o recado para aqueles que querem abençoar o pastor. É bolo de abacaxi com cobertura daquele negócio, como é que chama? Marshmallow e no meio abacaxi em pedaço. Nada de doce de leite. Tem uma diferença em fazer a vontade de fazer a vontade do Senhor, ou de pensarmos que estamos fazendo a vontade do Senhor. Aqui Isaías está convidando você, porque a graça, ela veio de graça para nós. Você não precisa comprar nada, você não precisa pagar nada. E às vezes nós pensamos que as coisas precisam ser sacrificadas, as coisas precisam ser pagas, nós precisamos gastar dinheiro, nós precisamos comprar isso, comprar aquilo, para Deus nos dar a graça. Mas a graça já foi gratuitamente oferecida na cruz. E porque ela foi oferecida na cruz, você não precisa pagar nada. Ela é de graça.
Fazer a vontade do Senhor, muitas vezes, cabe a nós dizer para Ele. Então tem pessoas que não gostam, e aí você convida essa pessoa para ir jantar na sua casa, e você faz justamente jiló. E a minha mãe, ela compra jiló na feira, ela faz refogada, ela faz não sei o que, não sei o que lá. Meu, é na casa dela. O dia que ela me chama para comer na casa dela, não faça jiló. Assim são as nossas vidas, assim é a nossa vida com o Senhor. Você convida Jesus para entrar na sua casa, mas você quer dar para Ele o que você quer? Você tem que dar para Ele o que Ele quer. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim, então vai preparando o cardápio. Porque Jesus é exigente. Então o Senhor, por ser o dono da igreja, Ele que providencia as coisas para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer. E fazer aquilo que Ele quer é a coisa mais importante do mundo, irmãos. Quando Jesus disse assim, que os pensamentos nossos não são os deles, não são os dele, Ele quer dizer o seguinte, que quando nós pensamos que estamos agradando ao Senhor, é engano nosso. Às vezes nós estamos desagradando ao Senhor. Às vezes a nossa vontade, ela não pode ser mais soberana. Por isso de manhã cedo eu disse para o Senhor, eu disse para a igreja que Paulo falou isso. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então a minha vontade já não permanece mais a mesma. Depois que eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador, os meus pensamentos têm que ser os pensamentos dele. A minha vontade tem que ser a vontade dele. Então não adianta você convidar Jesus para entrar na sua casa e você oferecer jiló para ele. Ele não gosta de jiló. Nem eu. Uma picanha. Jesus ama picanha. Eu também. Jesus ama bolo de abacaxi. Eu também. Então você tem que fazer a vontade dele, não a sua. Você pensa que às vezes agradando ao Senhor, fazendo aquilo que você está fazendo, você está desagradando a Deus. Deus precisa mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos caminhos, pois Ele tem sempre o melhor para nós. É dele que vem o melhor. Precisamos ser servos, servos do Deus Altíssimo. E o servo, ele não tem voz ativa, ele obedece. Você está com a Bíblia aí? Está junto comigo ou não? Amém? 29 de Isaías. Desculpa, 29 de Jeremias. Jeremias 29. Jeremias 29. Versículo 11 diz assim. Vamos achar aí. Estou vendo o barulhinho da folha. Vamos lá. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de mal e de mais mal. Não, o que está escrito aqui? Pensamento de e não de, para vos dar o fim que, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu não ouvirei. Então está errado aqui. E eu o quê? E eu ouvirei. Quando você passa a fazer aquilo que o Senhor quer, você ora e Deus ouve. E a presença dele, os pensamentos dele, são para nós pensamentos de paz e não de mal. Precisamos trocar o nosso fardo. Precisamos trazer para a nossa vida o fardo do Senhor, porque Ele diz, o meu fardo é pesado, meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Quando nós pensamos que Deus está nos dando algo pesado, irmãos, é a coisa mais leve do mundo. Por isso tem muito crente que não entende o porquê passa por tanta luta, porque Deus sabe que você é resistente, Deus sabe que você consegue. Tem um versículo aqui de Jeremias, que eu acho muito lindo, Jeremias 12, abre aí, 12, versículo 5, é só voltar algumas páginas, estava até marcado para mim pregar de manhã essa palavra, e eu não preguei, preguei a outra.
Está escrito assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não se sente seguro, que farás então numa floresta chamada Jordão? Porque a floresta lá no Jordão, ela tinha grandes leões, ela tinha tigres, ela tinha animais ferozes. Então, como é que eu posso competir como é que eu posso me fadigar correndo com homens e querendo ser, como que eu vou dizer, querendo ser ganhador, se eu não posso competir nem com eles, como dirá com cavalos? A palavra do Senhor diz que a profecia de Jeremias para aquele povo era uma resposta de Deus para eles, porque eles queriam ser diferente. Mas como é que você pode competir, irmãos, com um cavalo, se nem com um homem você consegue andar? Como é que eu posso entrar na floresta do Jordão, se eu sei que lá tem bichos ferozes e vai me matar? Agora, se eu faço isso, é porque Deus me ordenou a fazer. Se Ele me ordenou a fazer, você não precisa ter preocupação, não. Você passa até o cavalo, se você quiser. Então, porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fieis deles ainda, que te digam coisas boas. Então nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos e também com palavras que venham ao nosso encontro, como palavras doces. Precisamos tomar cuidado. Será que isso é Deus? Será que não é Deus? Muitas vezes nós recebemos palavras dos nossos ouvidos que estão dentro do nosso coração e nós queremos ouvir aquilo. E o diabo sabe disso, irmãos. E ele fala justamente, e até usa crente para falar isso. Pastor, que negócio é esse? A boca do crente sendo usada pelo capeta. Pedro um dia disse assim para o Senhor: vai para lá não, sossega aí, velho. Dá um tempo aí, você está cansado. Você trabalha o dia inteiro, vamos descansar um pouquinho. Eu estou com meus pés aqui em bolha. Vamos dar um tempo aí, Jesus. Jesus olhou para o Pedro e falou assim: aparta-te dele, Satanás. Eu vim aqui para trabalhar para o meu pai, e ainda vou trabalhar muito mais, porque o meu pai trabalha, eu tenho que trabalhar também. Pedro foi repreendido, irmãos, e muitas vezes nós ouvimos palavras doces da nossa família, dos nossos irmãos, e aquilo entra no nosso coração, e é a resposta que nós queremos para Deus. Ali lá na frente, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e nem as nossas vontades são as suas vontades. O lugar mais seguro de estar é no centro da vontade de Deus. Ele quer ter um relacionamento com a gente. O TSD, que é o tempo a sós com Deus, ele traz relacionamento com Deus. Ele traz intimidade com Deus. Abre aí no livro de Mateus. É lá no Novo Testamento, tá, irmãos? Não fica procurando perto de Gênesis, não. É Mateus 6. Ontem nós estávamos na célula, lá em Rio Claro, e não sei, esqueci agora a palavra que... João. Mandaram abrir em João e a irmãzinha estava lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e foi abrindo. Irmãos, é no Novo Testamento, é no Novo. 6, 3, 3. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas as coisas vos serão renegadas. Oi? Acrescentadas. Então o Senhor quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser o dono da igreja, o dono dos pensamentos, e quer que você pense como Ele pensa. Precisamos convidar Jesus para sentar à mesa e fazer a agenda que Ele quer na nossa vida. Não é a minha agenda que é a principal, é a agenda dele para mim. Não entendeu? Estão aí? Estão aí comigo? Se você deixa Ele fazer a tua agenda, irmãos, você pode ficar sossegado, que a tua agenda é uma agenda muito boa, e você não precisa se preocupar, porque tudo que Ele está colocando na agenda vai acontecer na sua vida, quando você deixar Ele ser o centro da sua vida. Eu não posso ficar entre dois pensamentos.
Não posso ficar escolhendo se eu faço a vontade dele ou se eu não faço. Não posso ficar escolhendo se a vontade dele é melhor para mim ou se não é. Irmãos, eu já não tenho mais vontade. O dia que eu aceitei Jesus, o meu livre-arbítrio foi embora. Eu tenho que fazer a vontade dele e acabou. Ah, pastor, mas isso dá uma briga, velho. Isso dá uma briga. Livre-arbítrio. Jesus devia ter tirado isso lá no comecinho, lá do Éden. Livre-arbítrio. Ah, pastor, lembra do tudo a ver hoje de manhã. Não tem nada a ver. O livre-arbítrio deixa você cômodo. Eu peco, peço perdão. Mas eu posso pecar. Mas o livre-arbítrio, eu posso pecar. Irmãos, depois que você aceita Jesus, a vontade do Senhor, ela é em primeiro lugar na sua vida, depois a sua. Então, se Ele fizer a primeira na sua vida, a segunda não tem importância. Está aí comigo? Entenderam? Então, você não tem mais livre-arbítrio. A tua vontade já não é mais a minha vontade, não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor. Se Ele tiver na agenda dele, que hoje Ele vai derramar graça sobre a minha vida, não adianta você impedir, porque não adianta, Ele vai derramar mesmo. Então fala para Jesus todo dia de manhã cedo: Senhor, me coloca na tua agenda hoje. Me coloca na tua agenda. Coloca-me na tua agenda, mas na primeira página. Aí se Ele falar assim para você, você vai para a 15ª, irmão, Jesus, amém. É daqui 2 semanas, então beleza. Às vezes Jesus fala assim: não vou te dar. Eu lembrei agora aqui de uma profeta. Nossa. Quando a profeta chega perto de mim, irmãos, que começa, eu tenho um recado de Deus para o irmão. O meu subconsciente, ele vai até no céu e volta. Aí eu falo assim para Jesus lá em cima: é? Ele fala assim: não sei não. Quando ele fala não sei não, eu falo: fala, irmã. Então, irmão, terra, mar, água, vento, tempestade, buraco, sol, qualquer coisa assim. O Senhor quer te dar isso, isso, isso. Isso e mais isso. Entendeu, irmão? O irmão não tem resposta? Mas o irmão entendeu. Isso aconteceu um tempo atrás. Mas o irmão está inconsciente. Eu disse: não, irmão, fala a verdade. O senhor entendeu? Eu disse: mas é de Deus. Disse: Os pensamentos do Senhor não são os nossos. Às vezes a pessoa vai falar para você porque sabe que se ela falar uma palavrinha alegre para você, você vai se alegrar. Você tomar cuidado com isso. Cuidado com o profeta. Olha a vida dele. Vê como é que ele está com o Senhor. Não pode jorrar 2 águas da mesma boca. Não é? Não pode uma pessoa falar palavrão e daqui meia hora profetizar, irmãos. Deus não é um Deus de confusão. Toma cuidado. Nem tudo que chega no seu ouvido falando Senhor, Senhor, é o Senhor. Jesus manda nós ficarmos alertas. Isso é muito importante. Cuidado. Porque a minha voz ela é inconfundível. A minha ovelha conhece a minha voz. Isso é coisa linda, irmãos. Você conhece a voz do Senhor teu Deus. Hoje de manhã cedo, quando eu comecei a falar em línguas, o Senhor falou comigo assim: abre a tua boca agora que eu vou encher. Eu disse: não, Jesus. Não sei se vocês escutaram no microfone. Eu disse: não, Jesus, não quero. Ele falou: então tá bom. Aí usou a Cida e falou. Quando acabou, a Cida estava sentada aqui. Cheguei perto dela, ela disse assim: por que você não falou? Eu disse: porque eu não quis. Ela disse: mas você sabia que o Senhor ia te usar muito mais você do que eu? Eu disse: sim. Ela disse: por que você não falou? Porque eu falei: eu não quero, Senhor. Porque é muito fácil, irmãos, você ser usado pelo Senhor aqui em cima no púlpito.
Mas eu sei que a profeta da igreja é a Cida, a Fabiana, a Márcia, Ana Lúcia. Tem tantos profetas aqui nesta igreja que são ordenados por Deus e cheios da graça de Deus. Eu disse: Senhor, por favor, deixa ela falar. Sabe por quê, irmãos? Porque fazia tempo que a Cida tinha que ser usada pelo Senhor e ela estava emborgando o vaso. E o Senhor falou comigo aqui em cima: então deixa ela falar. E eu disse: Senhor, então está aí, fica à vontade. Mas tine dentro do meu ouvido, irmãos, quando é a palavra do Senhor. Eu conheço a voz do meu Pai. Eu conheço a voz daquele que me salvou, irmãos. Naquele dia, quando Ele disse: tu és meu, eu conheço aquela voz. Por isso, irmãos, tome cuidado. Tua vontade não pode ser mais a mesma. Os teus caminhos não podem ser mais o mesmo. Põe o Senhor Jesus na frente da tua vida e dentro do centro da tua vida. Convida Ele para sentar na tua mesa. Faz uma agenda com Ele, convida Ele para sentar na tua mesa. Ele vai te dar motivação. Ele vai te dar ânimo. Você precisa escolher muitas vezes a vontade dele ou a sua, mas nunca prevaleça a sua, sempre a dele. Gaste tempo fazendo a vontade dele. Gaste tempo fazendo coisas que Deus nunca mais vai esquecer. Quanto tempo faz que você aceitou Jesus? Eu vai fazer 34 anos. Quanto tempo faz que você aceitou a Cristo e naquela noite parece que o céu desceu em cima da sua vida? Jesus convidou você para entrar no reino dele, porque foi Ele que convidou, não foi a gente que escolheu. Ele te convidou para você entrar no reino dele, e quando você entrou no reino dele, Ele se alegrou. Por isso todos os dias, deixa Ele alegre. Não deixa Ele triste. Não tem atitudes que deixam o Espírito Santo de Deus entristecido dentro de você. Se você não tem o Espírito Santo de Deus ainda, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, essa palavra é para você nesta noite também, para você aceitá-lo como Senhor e Salvador, para que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida, e você possa também contemplar aquilo que nós contemplamos, o que eu contemplei há 34 anos atrás, numa quarta-feira, fria. Meus ossos doíam. E quando eu levanto de manhã, às vezes, eu levanto sempre com o joelho esquerdo, com o pé esquerdo. Eu deito desse lado, então não dá para... Então eu levanto sempre de pé esquerdo, irmão. Eu levanto com o pé esquerdo, quando eu vou ao banheiro e volto. Às vezes eu deito de novo, porque é muito cedo ainda, 6 horas, 6 e pouco da manhã. E eu vou dormir, porque eu não devo nada para ninguém. Eu vou dormir. E eu acordo 7h30, 15 para as 8. Mas das 7h30 até, das 6 e pouco até 7h30, 15 para as 8, irmãos, eu falo com ele, deitado na cama. Porque eu não posso ajoelhar, porque meu joelho dói. Eu fico deitado na cama. Eu choro. Eu falo com ele. Eu digo para ele que eu quero dar sempre o melhor. Que eu quero alegrar o coração dele naquele dia. Que Ele possa fazer na minha vida tudo aquilo que Ele quer fazer. Sabe, Jesus, eu quero te alegrar todos os dias. Eu falo para Ele: isso, irmão, alimenta a minha alma. Tem que alimentar a sua também. Não levanta que nem cabrito quando abre a porteira e vai embora, e já pega o carro, o ônibus, e já fica bravo porque o ônibus está apertado, o metrô já está cheio. Irmãos, tira uns 5, 10 minutinhos antes e diga para Ele: Pai, faz a tua vontade hoje na minha vida, para que eu possa te alegrar todos os momentos da minha vida. Isso é muito lindo, irmãos. Deus precisa entrar nesse acordo com você. Quando você casou, aos casados, já faz tanto tempo, faz 41 anos, vai fazer 41. Nós éramos magrinhos, feinhos. Eu era mais bonito que a pastora Ana, lógico. Quem riu não vai tomar ceia hoje. E, lógico, a irmã Ana era muito magrinha. Eu já não, né, irmãos? Eu era já aquele... parecia uma caveira. Feio que só Jesus. Se fosse para entrar no céu por feiura, eu estava no inferno, irmãos. Deus, por beleza, eu estava no inferno.
há quanto tempo atrás nós tivemos esse encontro, né, de casamento, ou então você, encontro de nascimento de filho. Os meus nascimentos dos meus filhos são tão lindos, irmãos. Embora o primeiro e o segundo eu estava bêbado, mas o terceiro eu não estava. O terceiro eu não estava. O terceiro estava na graça do Senhor. O Samuel nasceu, nós já éramos crentes, evangélicos. Mas a Fabiana e o do meio, Danilo, nós estávamos bêbados, eu, meu sogro, meus cunhados, tudo bêbado. Mas foi uma alegria tão grande de ver meus filhos nascerem. Assim é Jesus, irmão, quando Ele olha para você e vê teu nascimento, teu crescimento. Fica pensando, sabe, tem crente que não pensa nem o que amanhã. Eu tenho uma cabeça assim. Eu, quando começo a falar de Deus, falar de Jesus, da Bíblia, eu paro, fico pensando. Pensa Ele sentado lá em cima, ouvindo essa palavra nesta noite e olhando para o seu rosto. E vendo o seu rostinho assim, ansioso. Ele fala, pai, olha que coisa linda. Não, fala a verdade. Olha que povo lindo que nós temos lá na terra. Alegra o coração do teu Deus. Irmãos, quando nasceu o filho tão lindo, você pegar o neném no colo, já assim é Jesus. Ele quer pegar você no colo todos os dias. Ele quer amar você. Ele quer beijar você. Ah, pastor, como é que eu consigo isso? Aceita Ele como Senhor e Salvador. E deixa Ele fazer isso na sua vida. É tão lindo isso, irmãos. Eu estava ali agora há pouco, a Júlia chegou para mim e falou assim, vovô, por que você está chorando? Eu disse, porque eu te amo. Ela disse, vai precisar chorar porque me ama? Eu disse, eu te amo, porque eu te amo Jesus também. O vovô ama Jesus. Por isso o vovô está chorando. Ah, tá bom. Chorando, irmãos. Você precisa chorar. Você precisa se derreter. Eu não sei mais o que eu vou falar, Jesus. Mas Deus precisa alegrar o coração dele com a tua presença. Estão aí? Não posso ficar entre dois pensamentos. O Senhor e a força da minha vida. Não posso. Se eu mesmo, não consigo muitas vezes fazer o que eu penso, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor quer. Então fica difícil às vezes. Quando achamos que não sabemos nada, o Senhor vem e nos ajuda. Quando pensamos, vamos fazer isso, vem o Senhor e fala, não. Aí ficamos bravos. Ficamos irritados. Não queremos mais orar, não queremos mais buscar Deus, não queremos mais ir na igreja, nem na célula. Aí já a gente se tranca, a gente não quer mais saber de nada. Ai, não, irmãos. Quando Deus fala não, é porque Ele tem sempre o melhor depois do não. Estão aí comigo? Entendeu? Olha para o seu irmão do lado, diga assim para ele, o não de Deus é sempre bom. Fala assim, você sabe por que ele é sempre bom? Porque depois vem um sim maravilhoso, irmãos. Calma, gente, calma. Quando o seu filho fala assim, pai, eu quero chocolate, você fala não. Aí ele fica bravo, você fala não, agora não. Esse agora não significa que depois você vai comprar chocolate. Deus é a mesma coisa, filho, agora não. Não. Agora, quando ele fala assim, não vou dar, aí, tá bom. Mas quando ele fala assim para você, não, espera, é porque logo em seguida vem o sim, irmãos. Entendeu? Andar com Jesus fala de mudança, fala de posição, fala de querer tornar, né, a andar de novo. O menino lá em Rio Claro, meu Deus, o menino lá em Rio Claro fez um quebra-gelo. O quebra-gelo foi o seguinte, eu vou fazer aqui para vocês, mas vou escolher 2 ou 3 pessoas só. Olha aí. Se você pudesse andar no tempo, você queria o tempo do futuro ou o tempo do passado? Da máquina do tempo, desculpa, é verdade. Na máquina do tempo. O que você faria, Valdira? Você queria ir para o futuro? Amém. Aonde? Lá no céu? Ah, não? Ai, que susto. Pensei que nós ia fazer o culto de ação de graça. Bruno, se você pintasse na máquina do tempo, você ia para o passado ou para o futuro? Por quê?
Em que lugar do passado? 2, 3 anos atrás? Quanto tempo faz você que está convertido? Ele quer votar só 3. Entendi. Fabiano, você que está aí na janela, não sei por que você está aí, porque está faltando ar? Você está com a pressão baixa? O nariz? Estou vendo que o nariz não passa aí nesse buraquinho da... Se você pudesse andar para lá ou para cá, o que você faria? Para trás? Por quê? Hã? Boa. E você, Michel? No passado, por quê, Michel? Aí fizeram essa pergunta para mim. Fizeram primeiro para a pastora. O que você respondeu, nega? Aí perguntaram para mim, e aí o senhor, pastor? Eu disse, eu quero voltar lá no dia que eu aceitei Jesus. Há 34 anos atrás. Naquela quarta-feira. Eu queria voltar naquele exato momento. E dali para frente, ser sempre o melhor. Até chegar a um passo do futuro, que é viver com o Senhor para todo sempre. Se você volta para o passado, irmãos, você tem condições de animar a sua vida ou de reanimar a sua vida. Se você vai para o futuro, é sinal que o seu passado, o seu presente está normal. Mas não é bom voltar para o futuro, não é bom ir para o futuro ainda. É bom voltar para o passado, sabe por quê? Porque a gente ia ser muito mais crente do que é hoje. É verdade? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem a minha vontade é a vossa vontade. Assim diz o Senhor. Eu quero me colocar no meio, no centro da sua vida. Eu quero ser o melhor para você. Eu quero fazer uma agenda com você. Sabe, eu quero todos os dias da minha vida estar à disposição de você. Minha vida vai começar, a sua vida vai começar a ser bem melhor quando eu começar a entrar diretamente na sua vida. Não ficar de fora. Não de vez em quando você abrir a porta como faz para um visitante. Pode entrar, aí o visitante vai embora, você fecha, só daqui 5, 6 meses. Não, Senhor, entra, esta casa é sua. Pode fazer o que o Senhor quiser aqui. Quebra, conserta, rasga, joga fora, faz qualquer coisa, Jesus. Contanto que o Senhor não saia daqui de dentro, que é aqui, dentro da nossa vida. Senhor, quebra, conserta, rasga, joga fora, esquece, apaga, mas contanto que o Senhor me dê coisas novas, mas que venha do teu altar, coisas novas. É o que nós precisamos nesta noite, para termos dias melhores na nossa vida. Amém?